A primeira coisa que o pessoal confunde, né? O pessoal acha que a paciência é uma coisa inata do ser humano, né? Como se fosse uma espécie de coisa natural, que fosse uma coisa tranquila. A verdade é que ter paciência, ter capacidade de ter paciência, ela é uma habilidade como outra qualquer, né? A gente treina várias coisas, né? A gente treina várias habilidades, a gente treina várias coisas na vida. Se a gente não treinar a nossa paciência, a gente não consegue chegar num ponto onde a gente pode dizer assim, cara, realmente agora eu sou, né, mais paciente, eu estou no nível de paciência que eu gostaria, que meus filhos precisam e tal. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que é o seguinte, se você nunca prestou atenção, né, em como você reage às situações, você nunca parou para refletir sobre como são as suas reações, a quais, né, gatilhos, a quais situações a sua paciência acaba mais rápido, a que tipo de situações você estoura mais rápido, que tipo de provocações, né? Às vezes algumas pessoas nos provocam de um jeito ou de outro, mesmo que sem ser intencional, né? Essa provocação, ela às vezes não é intencional, mas a gente tem certas partes sensíveis no peito, né? E aí, quando toca nessa parte, a gente já estoura. Então, tem dá para mapear isso de alguma forma, mas antes disso, a gente precisa saber que a nossa paciência ela é uma habilidade, como qualquer habilidade, a gente precisa se esforçar, como eu gosto de falar, né? É uma subida morro acima, né? Você precisa se esforçar para chegar num certo nível onde você diz que, cara, realmente agora eu sou paciente, para mim é tranquilo. Isso não vai acontecer naturalmente, isso não vai acontecer como se fosse um elemento natural da sua vida, como foi a puberdade, né? Que do nada começou a crescer pelo na cara, começou a crescer pelo debaixo do braço, começou a aumentar a testosterona, naturalmente a coisa acontece e aí você vira um homem. A habilidade de ter paciência ela não é assim, tá? Então por isso que é importante a gente bater um papo sobre isso, porque aí a gente já começa a entender como é que isso funciona. E existe um argumento que eu chamo de argumento irrefutável da paciência, que é se você tiver algum tipo de empatia, né, se colocar no lugar das pessoas que convivem com você, eu acho que isso fica muito mais fácil de você entender por que você precisa ter paciência de verdade. Por que as pessoas à sua volta merecem a sua paciência e merecem até o seu acolhimento mesmo, né? Pensa o seguinte, vamos construir um raciocínio aqui, e esse raciocínio ele é muito importante porque uma vez que a gente entende isso, e, e aí a gente já começa a mexer um pouco no nosso ego, né? No nosso egoísmo e tal. Uma vez que a gente entende isso, a coisa fica mais fácil. Presta atenção. Se você parar para pensar, se você parar para refletir, grande parte das merdas que você falou, das merdas que você fez, né, das coisas que você, por algum motivo, machucou alguém que você gosta, você provavelmente estava puto, você estava com raiva, você estava sem paciência, né? Geralmente a gente faz isso. E essa coisa que você fez, ela não pode ser desfeita. Uma coisa é, a pessoa te perdoou, a pessoa falou que, não, beleza, eu entendi e tal, a situação era difícil mesmo e tal, não, tranquilo, pode relevar e tal, já perdoei e tal. Uma coisa é isso. Outra coisa é ser desfeito, você não consegue retirar o que você disse. Portanto, aquilo causou algum dano em algum momento. Pode ser que a pessoa tenha te perdoado, mas em algum momento aquilo prejudicou aquela pessoa e geralmente são pessoas que a gente ama, né? Ou seja, a gente dependeu da benevolência e da paciência de outras pessoas para com a gente. Porque se a gente não tiver paciência, a gente acaba exigindo mais paciência das outras pessoas. Deu para entender isso aqui? A gente depende da paciência de outras pessoas quando a gente não age nós mesmos de forma paciente. Então quer dizer que no fundo, o que a gente está fazendo a gente está exigindo de outras pessoas uma coisa que a gente não está entregando, uma coisa que a gente não está doando para essa pessoa. E aí quando você pensa em né, um colega de trabalho, você pensa em um ambiente de trabalho e tal, já é meio ruim, né? Que você exija dos outros aquilo que você não é capaz de fazer.
Mas quando a gente está falando de filho, de família, de esposa, ou até de pai, né, nosso pai, nossa mãe, você acha isso justo? Você acha justo que as pessoas tenham com você uma coisa, uma benevolência, um comportamento, uma habilidade que você não tem com as outras pessoas? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter é muitas pessoas, pessoas que a gente ama, já foram muito pacientes com a gente, já foram muito, né, benevolentes com a gente, a ponto de aguentar a nossa falta de paciência, digamos assim. E aí o que acontece é que ninguém gosta, né, de estar próximo, de estar presente, próximo de uma pessoa que é uma bomba relógio o tempo todo, que está prestes a explodir o tempo todo. É uma situação de insegurança, ninguém sabe o que pode esperar de você. Você fala alguma coisa com a pessoa estoura. Você, né, faz alguma coisa, a pessoa estoura. Então, a primeira reflexão que eu queria que vocês tivessem é exatamente em relação a isso. O quão egoísta é a gente achar que não precisa, né, ter mais paciência com as pessoas, sendo que, no fundo, o que a gente espera é que as pessoas tenham com a gente, né? E aí tem uma outra questão muito importante, né? Que geralmente acontece o seguinte, aí vocês me falam se já aconteceu com você ou não. Quanto mais o dia de trabalho é estressante, quanto mais a gente está cansado, quanto mais a gente teve uma noite ruim e descansou pouco, quanto mais o dia foi cheio de desafios, cheio de coisas novas para aprender, quanto mais problemas teve no dia, em geral, quando a gente chega em casa, mais os nossos filhos vão exigir da gente a nossa capacidade de ter paciência. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas isso parece ser uma coisa muito comum. Eu não sei porquê. Geralmente, né, se você for pensar como cristão e tal, você pode pensar que a providência divina está te dando a oportunidade de exercitar a paciência num dia que realmente está difícil de exercitar a paciência. E aí, nesse meio tempo, é quando vem o teste, né? Fala, olha, beleza, você quer muito ser paciente? Show de bola. Me mostra. Me mostra na prática o quanto você quer ser paciente. O quanto você está disposto a se dedicar para ter esse domínio sobre si mesmo, para que os outros tenham a melhor versão de você. Então, esse já é um ponto. O segundo ponto, né, é uma coisa que é em relação aos nossos filhos especificamente, né? Porque você pode pensar, bom, primeiro, eles não têm culpa do nosso dia completamente, né, atarefado, estressante e tal. Eles não têm culpa disso. Eles não têm culpa da nossa falta de paciência, da nossa falta de habilidade de ter paciência com as coisas. Outra coisa, eles precisam da nossa validação, do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso amor. Não o contrário. Quando você age desse jeito, né? Eu tive um dia muito estressante e tal, e você chega em casa explanando tudo e puto e estressando, o menino faz um negócio que é normal de criança, que às vezes dá um grito, às vezes, né, demorar para responder uma ordem, demorar para obedecer, ou às vezes até fazer alguma birra porque está cansado, porque está com sono, né? Uma criança de, sei lá, 3, 4, 5 anos. Normal o comportamento, normal, completamente normal. Mas naquele dia você está mais estressado que o normal. E ele precisa de você, não você dele. Então, quando você pega uma carga que devia ser sua, né, para você lidar, para você digerir aquilo, e você devolver aquilo para sua família da melhor forma, e você faz o contrário, você pega o peso e joga todo na sua família, né, no seu filho e tal. O que você está fazendo é o seguinte, olha, eu estou precisando da validação, do afeto, do carinho, do amor de uma criança, ao invés de fazer o contrário, ao invés de dar o amor, o afeto, o carinho que ela precisa para que ela se sinta mais acolhida, para que ela não tenha episódios de birra, episódios de insegurança, episódios de falta de controle dela mesma, né? Então, assim, a gente inverte essa coisa, né? Isso tudo são consequências da nossa falta de habilidade de ter paciência, tá? E por último, os nossos filhos, no fundo, eles precisam do modelo para ser seguido. Se a gente está acostumado a chegar em casa e explanar tudo com eles, o que eles vão fazer é basicamente a mesma coisa. Eles não vão conseguir entender, falar assim, olha, realmente meu pai está muito cansado, cara. Eu acho que eu não vou fazer uma birra hoje não. Eu acho que hoje eu vou
né? Isso não vai acontecer. Porém, se você chega em casa sempre de bom humor, sempre tranquilo, sempre feliz, independente dos problemas que tem no trabalho, enfim, e ele começa a ver isso com frequência, ele vai começar a imitar, ele vai começar a fazer, ele vai começar a ter aquele norte, né, aquele modelo a ser seguido. E naturalmente você não vai precisar ensinar isso para ele na prática, você vai precisar falar, filho, vem cá, quando a gente está sentindo assim, 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 a gente age assim, assim. Você pode até fazer, você pode até explicar com mais calma isso, né, quando ele ficar mais velho, sei lá, 10, 11, 13, 14 anos. Mas naturalmente ele vai ser uma criança mais calma se você souber dar isso para ele em forma de ambiente. Né? Então, assim, e para piorar, a gente está no contexto ainda, tá? Para piorar, ainda tem um outro sentimento, que é um sentimento de autossabotagem, que é um sentimento perigosíssimo e que acontece demais, principalmente, eu acho que esse é o maior perigo, principalmente em pessoas bem intencionadas, pessoas que tentam ser, né, um modelo de pai, um modelo de marido, pessoas que tentam se dedicar da melhor forma para ser o melhor pai possível, o melhor homem possível. Geralmente essas pessoas, elas se sentem muito, muito, muito culpadas por estarem, sei lá, num dia ruim, por estar chateado, por estar magoado com alguma coisa. E assim, se você tem uma carreira razoavelmente estável, né, você já ganha algum dinheiro, tem um casamento legal, tem alguns filhos, os filhos saudáveis, os filhos são bonzinhos e tal. Geralmente o dia que você não tá bem, o dia que você tá angustiado com alguma coisa, sei lá, preocupado com alguma coisa, ou o dia que você está mais estressado porque brigou com alguém no trabalho, chefe, alguma coisa, enfim. Quando você tem uma vida relativamente normal e você é uma pessoa relativamente boa, você se sente mal de não estar feliz. Você sabe que aquilo que você tem na mão, né, um trabalho legal, uma família legal, você, né, como pai, sabe que aquilo, cara, isso é um presente mesmo de Deus. É um presente divino ter isso aqui que eu tenho. Portanto, quando eu não estou feliz o tempo todo, eu estou errado. Essa é a conclusão. E basicamente, cara, isso não é verdade, porque a gente, como ser humano, a gente oscila mesmo. Isso não quer dizer que você esteja sendo ingrato com a sua família, não quer dizer que você esteja sendo ingrato com aquilo que, né, que Deus te forneceu, você não está sendo ingrato com o seu filho, enfim, com tudo. Quer dizer só que você é um ser humano. E tudo bem você estar angustiado, tá puto, tá, né, tudo bem. A questão é o que você faz com isso, né? Como é que você reage a esse tipo de sentimento que está no seu peito? Se você realmente coloca na prática coisas que vão te fazer, né, vão fazer seus filhos gostarem menos de você, vão afastar sua esposa, enfim, vão dificultar a sua própria vida, aí é hora de realmente parar e dar um passo atrás e falar, cara, o que eu estou fazendo? Agora, essa ideia de autossabotagem, de ficar, cara, eu não posso me sentir... Isso aconteceu demais comigo. Tentar, tipo, cara, por que eu tô... Porra, por que eu não tô feliz, cara? Por que eu não tô legal? Por que eu não tô bem? Cara, tô chateado. Às vezes é um cansaço, cara. Às vezes é um cansaço absurdo. Quem tem filho muito pequeno sabe disso. E quem não tem o que eles chamam de rede de apoio, né? Que é ajuda, né? Quem não tem ajuda de fora, assim, de outras pessoas... E é extenuante, é desgastante. Hoje, por exemplo, eu estava comentando isso mais cedo aqui com o meu pai, no grupo aqui, que a gente ia fazer uma chamada de vídeo entre a gente aqui, hoje é aniversário da minha irmã, ontem foi o meu, e eu não consegui atender. Eu falei, cara, eu botei o Rafa pra dormir hoje, já devia ser umas 6 e pouco, 6:30. Eu levantei, era quase 8, porque eu não sabia nem onde é que eu tava, cara. Eu acordei, sabe quando você acorda e fala assim, caralho, o que aconteceu? Dormi? Onde que eu tô? Dormi aonde? E aí você vai tateando, aí você vai entender onde você tá e tal. Porra, é normal, cara. E às vezes esse cansaço, ele impede muitas vezes a gente ver as coisas com clareza. Então muitas vezes você vai estar puto mesmo com coisas que você sabe que são coisas boas, com a sua esposa, o seu filho e tal. Mas aí a questão é a seguinte, o que a gente faz na prática, né? Por dentro tá uma merda, tá zoado, tá uma bosta. O que a gente faz na prática? A gente tenta abrir um sorriso e às vezes, né, tentar falar para sua esposa, você consegue conversar, porque ela é adulta, consegue falar com ela, amor, olha, hoje eu não estou muito legal, vou ficar mais na minha e tal, não sei o quê. Com seu filho não tem jeito, dependendo da idade, né? Se ele for muito pequeno, se ele for mais velho até que dá. Mas, né, ele vai precisar de você de alguma forma. Você trabalha fora o dia inteiro, vai chegar de noite, ele vai querer sua companhia, independente da idade dele.
mas dá para você tentar modular isso e tentar enxergar as coisas com uns olhos um pouco diferentes, e é isso que a gente vai começar a falar aqui, tá? Porque os sentimentos por si só eles não são coisas ruins, mas a gente precisa entender como é que a gente coloca isso para fora, né? E aí veio a minha primeira história com o Rafa, a primeira e única história com o Rafa, que é uma coisa que eu não tenho orgulho nenhum disso, que foi uma vez quando eu realmente perdi a paciência com ele. E foi uma coisa que aconteceu uma vez, e foi uma coisa que ali eu senti que eu falei, cara, eu tô num caminho que se eu continuar por aqui vai dar merda. Eu queria só comentar essa história. Não é uma história bonita, não é uma história feliz, não é uma história que eu tenho orgulho, mas eu vi falar uma vez, eu acho que foi o Ariano Suassuna que falou isso, que as histórias ruins são boas de contar. E as histórias boas geralmente são ruins de contar porque ninguém tem interesse em ficar sabendo de coisas boas, né? Ah, acordei, meu dia foi bom e é isso. Puta história merda, ninguém tá nem aí. Mas acordou, começa a dar um monte de merda. Nácio Lourenço, seja bem-vindo. Cara, tô somente no Instagram, cara. Não sei se eu entendi bem sua pergunta. Ao vivo eu tô somente no Instagram, mas eu tenho um canal no YouTube também, eu estou lá no YouTube, mas não nesse momento ao vivo. Não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas aí de qualquer forma eu já respondi as duas possibilidades, né? Tenho um canal lá no YouTube, se quiser procurar, tem o link aí na bio, mas a live especificamente está acontecendo só aqui. É isso mesmo, então. Eu tava falando, né, a questão do Suassuna, né? Deixa eu silenciar isso aqui. Histórias boas geralmente são histórias ruins de contar, né? São histórias que têm muitos problemas e conflitos e tal, e a coisa desenrola com um pouco mais de interesse. Para deixar um contexto aqui, né? O Rafa era muito novinho, tinha começado a andar, começado a mexer nas coisas e tal. A gente estava com uma casa, foi logo quando a gente mudou para Ubá. Ubá foi uma cidade que a gente morou durante um tempo. O Rafa chegou lá muito novinho, chegou lá com uns 8 meses, 8 para 9 meses. A gente já estava, né, uns 3 meses lá, ainda com alguma bagunça, com móveis, né, que a gente ia montar, a gente acabou não montando. Muita bagunça, o quarto dele, principalmente, que ia ser o quarto dele, estava meio bagunçado. E assim, eu tinha acabado de mudar de profissão. Você vê que é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? As coisas na vida elas não vão assim, não, peraí, deixa eu esperar aqui, vamos mudar esse destino aqui, e aí quando isso aqui está resolvido, a gente passa para o próximo, tudo ao mesmo tempo. Geralmente é isso. A casa toda bagunçada, móvel para montar, eu tinha acabado de mudar de profissão, eu tinha largado o mercado financeiro, comecei a trabalhar com marketing numa agência que me deu uma oportunidade lá em Ubá, e ganhando muito pouco, né? Eu tinha acabado de entrar, me deram um trabalho reduzido, assim, cara, vou testar isso aqui, né? Esse rapaz aqui, vamos ver, eu era copywriter na época, redigia os posts e tal, e me deram poucos clientes para fazer, só para testar, para ver como é que ia ser, né? Natural, eu ganhando muito pouco. E a Pela estava grávida já do nosso segundo. Ela estava... Então, pensa bem, eu tinha acabado de mudar de profissão, ganhando pouco. Depois a coisa foi melhorando, mas assim, o começo é sempre difícil, né? O segundo filho já encaminhado, né? Já na barriga. Uma confusão dentro de casa. E o Rafa, assim, ele sempre foi um menino muito ativo. Ele, se você entende um pouco de temperamentos, né? Ele tem um temperamento sanguíneo e ele é o sanguíneo de manual. O Rafa, ele não é o... não, veja bem que é o sanguíneo colérico, ou sanguíneo... Não, ele é sanguíneo. Ele é só sanguíneo, basicamente. Eu sei que não é assim, né? Mas eu tô exagerando para dar uma ênfase. Ele é extremamente expansivo, extremamente ativo, ele gosta de ver tudo, ele corre para lá, ele corre para cá, ele ocupa muito lugar, né? E nesse contexto, a gente precisava dele, né? Precisava ter um pouco mais de paciência com ele. Inclusive, eu estava falando, né? Às vezes você pede para ter mais paciência, Deus te manda uma situação onde você precisa se esforçar para ganhar paciência, né? Geralmente é assim. E aí ele tava com os dentinhos nascendo, cara. Os dentinhos do Rafa sempre foram coisas assim extremamente, eram quase torturantes para ele. Ele sentia muita dor, ele começava a gritar, ele ficava mais agitado,
babava demais. Pro Rafa foi muito... Eu até cheguei a conversar isso com outros pais, e assim, geralmente dente, cara, é um negócio mais tranquilo, assim, pro Rafa foi um negócio desesperador, assim. Tinha muita febre e tal, e outra coisa que estava acontecendo demais também, é terror noturno. O Rafa tava com terror noturno quase todo dia. Acordava de madrugada, gritando, desesperado, de olho fechado ainda. Você vê que ele tava dormindo, meio em transe, desesperado, gritando, 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 e nada fazia ele parar. De acordava de madrugada, lá tinha uma varanda assim grande na frente. A gente ia pra varanda, mostrava a rua, falava, conversava, chamava ele, não sei o que, e ficava às vezes, cara, 20 minutos gritando, desesperado, e a gente não sabia o que fazer. Primeiro filho, cara, era um ambiente bem conturbado, assim, bem conturbado, bem difícil de ter paciência, né? E uma das coisas que o Rafa sempre fez foi, e toda criança faz, é isso que eu falo, né? Às vezes a gente se irrita com o normal. É normal que toda criança tente colocar dedo na tomada, né? Tomada é um negócio que está ali na altura da criança, é um buraquinho, a criança está passando, ó, um buraco, enfia o dedo, normal. A gente sempre teve muito medo, né? Apesar do dedinho dele já era maior do que o buraquinho e tal, mas, cara, a gente, sei lá, vai entender. Às vezes ele pega alguma coisa e coloca, né, alguma coisa de ferro, sei lá, uma caneta. Então a gente sempre ficou muito atento nisso daí. Nesse dia, particularmente, eu tive um dia péssimo e eu tava com o Rafa, né, dormindo mal. E, cara, um ambiente bem conturbado, assim. A Perla tava de licença e ela, né, debilitada por causa do Heitor, enorme, né, no sofá e tal, dormindo mal. Cara, tava bem complicado. Esse dia eu senti que ele me afrontou. Eu senti, olha a minha cabeça, um menino de 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, sei lá. Eu senti que ele me afrontou. Depois eu fui entender, isso é uma coisa importante para a gente tentar entender quem são os nossos filhos e o que é a conduta normal deles. Hoje eu entendo que isso é normal. O Rafa, ele não estava me afrontando. Ele estava meio que olhando para mim, fazendo uma brincadeirinha, que é o jeito dele de brincar. Mas na época eu não sabia disso. Ele olhou para mim assim, ó, tipo assim, uma cara de tipo assim, vou enfiar o dedo na tomada. Eu já tinha falado um monte de vezes. Não faz isso, filho, não faz isso. Já tinha tirado ele, botado pra lá. Não faz isso. E ele ia lá e voltava. Nessa hora que ele olhou desse jeito, tipo assim, vou enfiar o dedo na tomada e foda-se o que você tá falando. Eu meti um tapa nele. Nesse dia eu só dei um tapa na mão dele. E esse tapa, ele não foi nem forte. Fala, boa noite. Esse tapa, ele não foi nem forte. Esse tapa, ele foi meio que no susto, assim. Ele não foi forte no sentido de pesar a mão, mas ele foi rápido, né? Foi uma reação assim, cara, foi um negócio que, papum, sabe? Ele enfiou o dedo, pá! Na hora que eu dei o tapa, na hora que eu tinha acabado de dar o tapa, na hora que eu olhei a cara do Rafa. Porque assim, eu sempre fui muito brincalhão, eu sempre fui muito tranquilo, eu pegava os meninos, até hoje, né? Eu pego os meninos, jogo pra cima, jogo pra um lado, jogo pro outro, faço cosquinha, brinco, deito no chão, eles rolam por cima de mim e tal. Sempre foi assim. Esse dia o Rafa me olhou com uma cara que eu nunca mais vou esquecer. Uma cara de terror. Porque além de dar o tapa, eu ainda gritei. Oh, não faz isso! Pá! E esse dia eu vi qual é o tamanho da minha capacidade, eu como adulto, a minha capacidade de colocar o terror no coração de uma criança pequena. Eu tenho essa capacidade. Você como pai tem também. Nós, principalmente o homem, né? A mulher talvez seja um pouco menos aterrorizante, digamos assim, por conta de, às vezes, de tom de voz, né? A voz um pouco mais fina, a força física, a presença física e tal. Mas pro homem, cara, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado. Porque se a gente extravasa de qualquer jeito, a qualquer momento, né, de qualquer forma, a gente acaba se tornando uma fonte de medo e desespero dos meninos. Esse dia eu vi isso. Eu vi no olhinho dele, cara. E ele fez beicinho assim pra começar a chorar. Não pelo tapa. Pelo medo, pelo pavor que eu causei nele.
E aí, é claro, né, eu fiquei remoendo aquilo muito tempo. Porra, eu dei o tapa, o menino me olhou com medo, agora o meu filho tem medo de mim. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu sei que isso não ia ficar para sempre, que eventualmente ia passar, mas, cara, mas naquele momento ali eu comecei a refletir, e falei, cara, isso não tá certo. Esse negócio não tá certo, não é isso, não é esse o caminho. Não tem como ser. Como é que eu vou ser, né, ao invés de ser, eu como pai, sou pessoa responsável por interpretar o mundo para o meu filho, por facilitar, proteger, né, trazer tudo que ele precisa no sentido de para ele conseguir se desenvolver. Como é que eu vou ser a pessoa que vai trazer medo para ele? Porque se ele tem medo da pessoa, né, do pai dele, imagina o que ele deve pensar do mundo aí fora. E aí isso vai se tornar uma bola de neve. Daqui a pouco o menino não tem autoestima para nada, nem para dar um oi, né, na rua para alguém. Então, e aí começou a me puxar um monte de coisa. Eu passei uma semana refletindo nisso, comecei a pensar em outras coisas. O meu pai me bateu acho que 2 vezes na vida só. Foram 2 vezes que ele me bateu, nem lembro por quê. E nas 2 vezes eu fiz xixi na calça. E começou, né, no quarto, terminou lá dentro do banheiro, dentro do box. E eu fiz xixi na calça das 2 vezes e aquilo me marcou demais. Meu pai não era meu pai não é um cara nervoso, ele é um cara mais fechado, assim, mais introspectivo, mas não é um cara estressado, assim, um cara nervoso, que fala alto, blá, blá, blá. Não é bem isso, né, o perfil dele. E eu devo ter irritado ele bastante, eu não lembro porquê, mas devo ter irritado ele bastante para ele fazer isso. E aí eu fiquei pensando assim, cara, é muito fácil para mim colocar medo nesse menino e ter o que eu quero agora, nesse momento. Eu consegui, ele não, aquele momento ali ele parou de ficar me provocando e colocando o dedo. Mas qual que é o custo disso, né? Qual que é o custo disso? E aí, assim, se você for parar pra pensar, eu já falei isso, mas pra gente tentar refletir aqui. Absolutamente nada do que me levou a bater nele nesse dia, gritar com ele, era culpa dele. Era tudo eu. Era tudo, tava tudo dentro de mim. Toda aquela confusão, pouco dinheiro, a esposa grávida, ele sem dormir, ele sem dormir, eu sem dormir, os dois cansados, eu cansado, meu filho também cansado, estressado, o Rafa cansado. Tudo isso daí são coisas que ele não tem culpa. Concorda? Ele estava só sendo criança. Ele estava brincando. Hoje, até conhecendo ele melhor, vai fazer 3 anos daqui a pouco, conhecendo ele melhor, eu sei que aquela carinha dele não era nem me provocando. Mas digamos que fosse. Digamos que ele estivesse me provocando. Era uma espécie de gatilho que tinha aqui dentro que foi disparado por mim mesmo. Não foi ele. Não foi ele que me fez uma carinha e aí automaticamente pegou o meu sentimento e colocou aqui. Não, eu gerei aquele sentimento porque o meu ego não aceitava ser afrontado por uma criança de 1 ano, de 1 ano e pouco. Então aquilo me deixou nervoso. Digamos que ele tivesse me afrontado. Ele não estava, tá? Digamos que ele tivesse. Então, assim, tudo isso que eu estou descrevendo aqui é resultado de uma falta de maturidade muito grande minha, né, como pai, e uma deficiência minha de entender o meu papel. O meu papel não é simplesmente não deixá-lo colocar o dedo na tomada. O meu papel é de dar suporte, orientar e proteger. E tem formas 1000 vezes melhores de fazer isso do que gritando e dando tapa. Entende ou não? Faz sentido isso que eu tô falando? Ou eu tô falando alguma coisa assim muito fora da realidade e tal? Essa falta de maturidade e essa falta de entender qual é o meu papel como pai, não é à toa que eu dei uma ênfase muito grande nisso, nessas 2 coisas, no meu curso. O resgate da paternidade, ele tem os 3 módulos dele, 2 deles eu estou falando aqui. A questão da maturidade, a gente entender como é que a gente consegue amadurecer de uma forma muito mais rápida, né, através de estudo, através de práticas, né, de ações práticas, e a gente entender o nosso papel de pai. Qual é a minha função? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? O que esse menino precisa de mim? O que eu preciso fazer que só eu consigo fazer? O que se eu não fizer,
vai faltar para ele, isso vai se acumulando, isso vai virar uma bola de neve depois para ele levar, né, traumas e problemas até a idade adulta, dependendo da intensidade, né, do grau da coisa e tal. Então, é para isso que serve o curso. Foi por isso que eu desenvolvi o curso. Porque eu já estava num caminho que era um caminho de merda. E eu olhei assim, depois eu consegui abstrair da situação, olhar aquilo de fora e falar, cara, isso está errado. Então, qual que é a chave para o negócio, né? A gente vai trabalhar a prevenção dessas situações, ao invés de tentar reagir a essas situações para tentar reparar depois. Né? Lembra que eu estava falando do mecanismo de egoísmo, né? A gente vai exigir dos outros uma coisa que a gente não está dando, que é exigir a paciência dos outros sem dar paciência em troca. Então a gente vai ter que ficar fazendo reparações o tempo todo, pedindo desculpa, não sei o quê, blá, 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 e isso vai machucando as pessoas. Então, primeiro o ideal seria que a gente prevenisse essas coisas de acontecer, que a gente tivesse uma visão prévia, assim, cara, tem aqui uma meia dúzia de coisas na minha rotina que me tiram a paciência. Eu já sei disso. É como se tivesse um campo minado, né? Você tem que andar daqui até lá. Você sabe que tem umas minas enterradas. E aí você vai andando, é como se você olhasse com um raio-x assim, onde estão essas minas? Onde está o gatilho que vai me estressar demais e que eu sei que isso vai acontecer? E tentar desviar dele. Se não for possível desviar dele, né, é uma situação que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, seu filho, né, fazer birra na rua, você está andando, sei lá, no meio do shopping. É uma situação que pode acontecer. Principalmente se ele tiver, né, você está andando com ele há muito tempo, ele já está cansado, ele não dormiu direito, ele está com fome, né, ele está entediado. Esse tipo de coisa pode acontecer. E aí, você já tendo isso na cabeça, tá, isso aqui, você fecha o olho e visualiza. Se isso acontecer nesse momento, o que eu faço? Essa noção de preparar esse ambiente antes de sair de casa, quais são as merdas que podem acontecer que vão me tirar a paz, só isso já te deixa muito mais tranquilo para a hora que elas acontecerem. Então, duas coisas, né, que a gente precisa fazer. Primeiro, você vai fazer de tudo para não acontecer esses problemas todos. Por exemplo, como é que eu previno uma birra de uma criança no shopping? Fome. Se ela tiver com fome, ela vai ficar puta, vai esgoelar, vai fazer escândalo. Não deixa a porra da criança com fome. Oferece alguma comida. Tem criança que pede, né? Tem criança que é mais ativa e tal. Tem criança que não pede. O Rafa, por exemplo, não pede. Ele chega nos lugares e fica tão encantado com as coisas, querer ver tudo, correr para cá, correr para lá, ele aponta para um negócio, mexe com um, mexe com o outro, brinca ali, brinca aqui, ele não come. E obviamente ele vai ficar com fome, vai ficar enjoado. E se eu não tiver essa noção como pai, eu vou deixando ele ficar com fome, eu esqueço, sei lá, não lembro. E ele vai ficar com fome, vai começar a fazer escândalo. A culpa é de quem? É dele? Ou é minha? Então, fazer de tudo para que as coisas não aconteçam. O cansaço. Pô, tem dia que cansaço não tem jeito de evitar, né? Às vezes, dependendo do dia, se for um dia diferente e tal, sai da rotina, vai ter cansaço mesmo. Esteja preparado, por exemplo, para carregar ele no colo. Esteja preparado para levar um carrinho, botar ele no carrinho. Esteja preparado para, sei lá, fazer alguma coisa. Bota ele no ombro, né? Leva ele assim, faz umas brincadeiras com ele, distrai e tal, vai descansando. Enfim, né? Sono, sei lá, resolve. Tem que tentar mapear aquilo que vai dar o problema, para que elas não aconteçam. E o segundo ponto é você tem umas coisas que vão acontecer mesmo e não tem jeito. Esteja preparado para quando eles acontecerem. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito. Tem uma coisa que a única coisa, eu falo sempre, a única coisa que eu não gosto de fazer com os meninos, né, é fazer dormir. Porque eu não tenho muita paciência. E o Rafa, por exemplo, ele enrola muito para dormir. Então eu vou ficando nervoso, vou ficando puto. Às vezes eu tenho outras coisas para fazer, tenho que trabalhar, enfim, tenho que fazer outras coisas. E eu vou ficando ali deitado com ele, parado ali, ele não dorme, eu vou ficando nervoso. Como eu já sei que eu não gosto, eu preciso me prevenir de outras coisas que me deixam puto. Por exemplo, fome. Se eu for fazer o Rafa dormir com fome, eu vou ficar puto. Eu sei disso. Então o que eu faço? Cara, toda vez que eu vou deitar com ele, eu sei que eu tô com fome, mando um copo de whey antes de deitar com ele, pelo menos para dar uma sustância. Ou mastigo alguma coisa, mastigo um biscoito, passo uma manteiga no pão, né? Como alguma coisa, pelo menos para dar uma sustância, alguma coisa. Isso vai me evitar de me desgastar demais com ele, cara.
vai evitar de eu levantar a voz com ele, vai evitar que eu fique puto. São coisas simples, mas são coisas que a gente não para pensar. Esse pensamento prévio, essa prevenção de certas coisas, ela precisa acontecer. Outra coisa que me deixa puto de fazer dormir, que ele demora muito, e aí eu vou ficando com vontade no banheiro, e se eu levantar ele agita, e aí eu, né, trabalho vai tudo por água abaixo, e aí então eu fico apertado e aquilo vai me irritando e eu também não posso levantar porque ele está quase dormindo, mas se eu levantar e for no banheiro ele vai agitar, demora mais. Então toda vez que eu fazer ele dormir, eu já vou no banheiro antes. Mesmo que eu não esteja com vontade, eu vou e forço. Mas, cara, eu vou tentar fazer um xixi que mesmo que, né, não esteja com tanta vontade, mas eu vou fazer para evitar um problema. Entende, assim, como é que a gente consegue mapear essas coisas, como é que a gente consegue ver... tem umas coisas que dá para prever. E aí eu trouxe aqui até o significado de paciência, que é para gente entender como é que a gente vai fazer as tarefas práticas, né? Que, né, falamos de um monte de coisa. Né? Exatamente, ó, antecipar é sempre a melhor estratégia. É sempre a melhor estratégia. É que a gente não consegue antecipar tudo, né? Mas aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, não tem por que a gente simplesmente sair fazendo do jeito que a gente sabe que vai dar merda. Não faz sentido. É pior pra gente, é pior pros meninos, é pior pra nossa esposa, é pior pra todo mundo. Qual que é o significado de paciência? A paciência é a qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou ação maldosa. Faculdade de não desistir facilmente. Então, o quão importante é isso com os nossos filhos, né? O quão importante é isso? A gente entender que a gente precisa ter uma virtude que faz a gente suportar algo sem perder a calma. Porque na maioria das vezes eles estão só sendo criança mesmo. O nosso filho, é que às vezes a gente tem uma ideia, a gente às vezes está tão puto, está tão, né, envolvido na... Exatamente, a ciência da paz, estudar o que tira a sua paz. Exatamente isso. Exatamente isso. É aquela história do campo minado, né? De mapear o campo minado para saber onde estão as minas e onde você não pode pisar para não estourar. Às vezes a gente tem uma ideia, igual eu tive nesse dia, né, que eu bati, gritei com meu filho. A gente tem às vezes uma ideia inconsciente de que o nosso filho, ele tá ali só para deixar a gente puto. Que a função daquela criança de 3, 4, 5 anos é deixar a gente puto. Né, que ele tá ali, cara, deixa eu ver aqui como é que eu faço meu pai perder a calma. Deixa eu ver aqui como é que eu... É óbvio que a criança ela tem um mecanismo natural, isso é uma forma que ela tem de aprender. Ela vai sempre testar até onde ela pode ir. Isso é normal de criança. Não quer dizer que ela seja mal educada, não quer dizer que ela seja filha da puta, né? Que a criança é filha da puta pra caralho e tal. Pô, meu filho é foda, meu filho... Cara, não é isso. É normal da criança. É bom que ela faça isso porque ela tá tentando entender, cara. Ela tá... Ó, tem um mundo aqui. Esse mundo já estava aqui antes de eu chegar. Eu cheguei agora há pouco. Deixa eu entender mais ou menos como é que esse mundo funciona. Então ela vai ir testando para ver, ó, beleza, se eu pisar aqui, as pessoas batem palma, faz festinha, me deixa feliz e tal. Se eu pisar para cá, eu tomo um tapa. Ou eu tomo um esporro. Então, beleza, para cá eu sei que eu não posso. Então deixa eu testar outra aqui, ó. Vou virar para frente agora. Deixa eu dar um passinho para cá e ver o que acontece, né? Se o pessoal bate palma ou se o pessoal me dá esporro. A criança ela faz isso naturalmente. Então não é que o nosso filho esteja assim, cara, hoje eu vou foder a vida do meu pai. Hoje eu vou acabar com a vida da minha mãe. Hoje eu vou tocar o terror nessa casa e vou fazer da vida das pessoas aqui totalmente miserável. Uma criança não está fazendo isso. Entende isso, pelo amor de Deus. A gente tende a achar que nosso filho está de sacanagem, mas não é isso. Então tem algumas dicas que eu trouxe aqui para a gente tentar, né, fazer na prática, transformar essa raiva, essa falta de paciência em paciência. E a primeira dica que a gente precisa entender é, cara, aprende um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. Só de você saber que a criança ela se movimenta pelo mundo, ela aprende no mundo, fazendo esses testes. E esses testes eles não são constantes. Por exemplo, ela vai fazer alguns testes, meu filho, né? Vai fazer alguns testes comigo. Ele vai reagir
Ele vai fazer certas coisas e ver como eu reajo. Aí eu vou reagir do jeito X, Y, Z. Ele vai fazer as mesmas coisas com a mãe. E aí a mãe vai reagir do jeito A, B, C, de um outro jeito. Então ele já vai entender na cabeça dele, fala, bom, com meu pai eu posso fazer isso, isso e isso. Com minha mãe eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo, aquilo, aquilo. Perdão. Isso já está na cabecinha dele, isso é normal que ele faça. E mais, quando você, isso dentro de casa, quando você vai para um ambiente diferente com ele, quando você vai para uma festa de um amigo, quando você vai para um restaurante e tal, ele vai testar de novo, porque, cara, mudou o ambiente. Será que aqui eu posso fazer aquilo que eu não podia lá em casa? Será que aqui eu posso, sei lá, pegar o garfo e jogar no chão? Será que aqui eu posso... Então ele vai testar de novo. Toda vez que você estiver num ambiente novo com seu filho, a tendência é que ele teste, né, faz as mesmas coisas para ver se aquilo realmente continua valendo, ou se não, se aquele ambiente tem outras regras. Casa de parente, né? Então, quando você entende um pouco sobre como funciona o desenvolvimento infantil, como a criança pensa, como a criança se move pelo mundo, o que é normal, o que não é de uma criança, ela fica muito mais fácil. Porque você não olha para o seu filho como se ele fosse um tirano com um tridente enfiando em você para te torturar. No final das contas, a gente entendendo como é que funciona o desenvolvimento infantil, como é que a criança vê o mundo, isso dá um alívio muito maior para a gente e deixa a gente muito mais tranquilo, né? No final das contas, o que a gente está fazendo é, por exemplo, chegar, né, tem um cavalo parado na rua, você vai e passa atrás do cavalo, ele te dá um coice, você fica puto. Porra, mas é óbvio que o cavalo ia dar coice, é isso que o cavalo faz, cavalo dá coice. E as coisas de criança, coisas que criança faz naturalmente. Então, não é possível que a gente fique puto com a criança porque ela está fazendo coisas de criança. Entende isso? Tem muito perfil legal. E não é tanto minha área assim, de ficar falando de desenvolvimento infantil, mas tem, por exemplo, você pode buscar no Google os estágios de desenvolvimento da criança. Isso é muito importante para você saber o que você pode esperar do seu filho de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5. Outra coisa muito importante que eu vejo que os pais não reparam nisso, né? É difícil você ouvir falar disso numa conversa com os pais. Procura um negócio que chama salto de desenvolvimento. Quem me apresentou isso foi minha esposa. Ela que pesquisava muito com os meninos. Cara, na época de salto de desenvolvimento, que é são momentos específicos do desenvolvimento da criança, desde bebê até mais velho, que o cérebro dela está mudando. E é mais ou menos daqui, por exemplo, tem um salto, sei lá, de 3 meses, tem um salto de 7 meses, tem um salto de 11 meses, tem um salto de 1 ano e 3 meses. Então, esses saltos, nesses momentos desses saltos, a criança vai ficar completamente fora da casinha. Completamente, parece outra criança. E aí vai durar ali alguns dias, 3, 4, 5 dias. E geralmente no final desse salto, quando isso passa, ela aprende uma habilidade nova. Geralmente é isso que acontece. Então, cara, pelo amor de Deus, pega essa lista dos saltos, tira um print disso, deixa de protetor do celular ali. Toda vez que seu filho começar a ficar meio maluco, né, se ele for meio mais novinho, né, bate o olho no salto e vê, cara, ele tá no salto aqui de 1 ano e 3 meses. Aí você joga no Google, salto de 1 ano e 3 meses. Você vai ver tudo que seu filho vai estar fazendo, vai estar lá direitinho. Isso dá uma clareza pra gente, tá? Então, tem essa curiosidade de entender como é que o seu filho se desenvolve em determinadas idades. Uma criança de 0 a 3 anos, você trata de um jeito. A criança de 3 a 6, você trata de outro jeito, você espera outras coisas. Uma criança de 6 a 12, você já espera outras coisas, você trata de outro jeito. A gente precisa entender isso para a gente ficar mais tranquilo, tá? É uma dica que eu acho muito importante. Outra coisa muito importante e que algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter menos facilidade, mas eu acho muito importante que a gente tente desenvolver isso, que é achar graça nas situações. Hoje eu fico vendo, né, aquela situação onde eu bati e gritei com o Rafa e que gerou esse monte de problema que eu contei, né? Hoje, o que eu faria com ele olhando para mim daquele jeito, tipo assim, e enfiando o dedo, ele fazendo esse tipo de coisa, hoje eu já conhecendo ele muito melhor, sendo um pai muito mais experiente, entendendo muito melhor como é que funciona, ao invés de me estressar, eu ia abraçar ele, apertar ele, fazer cosquinha nele e falar, sai fora, Zé Ruela, já te falei que não é pra ficar aí, cara. Pegava ele, levantava ele, fazia um monte de cosquinha e deixava ele em outro lugar. E aí ia distrair ele com outra coisa.
Hoje seria essa a minha postura. Percebe que é uma postura que tem... Você precisa, né, óbvio, ter uma certa noção de que seu filho não tá querendo acabar com a sua vida. Na época, quando eu fiz isso, quando, né, aconteceu isso, eu me senti muito afrontado. Hoje em dia eu sei que é o normal dele. E essa carinha dele de sapeca não é me afrontando, é uma carinha dele como quem diz assim, papai, olha só o que eu vou fazer agora. No fundo ele nem sabia que aquilo era um negócio ruim para ele, né, enfiar o dedo na tomada. Então, mantenha a sua percepção para tentar achar graça nas coisas, meio aberta, assim. Tenta, sempre que você tiver com criança, com seus filhos, tenta olhar sempre por um ângulo que você consiga dar risada daquilo. É muito importante, isso vai te dar uma leveza, isso vai te dar uma facilidade muito maior de ficar mais tranquilo quando, né, realmente fizer uma merda, sei lá, quebrou um prato. Cara, e daí? Já quebrou o prato, vai ficar puto com o menino? Dá risada, cara. Dá risada, fala, seu filho, né, dependendo da idade, meu filho. Puta, cara, quebrou, olha só o que você fez. Puta, que merda, hein? Nossa, que trabalhão, vai dar um trabalho pra limpar aqui. Vem cá, pega a vassoura aí, ajuda o pai aqui a limpar. Acabou, cara. Sabe? Às vezes é mais simples do que a gente imagina. Tenta, de novo, tenta encontrar graça nas situações, tenta dar risada junto com ele, tenta mostrar, né, não mostrar para ele, mas tenta ajustar o seu filtro, né, sua forma de olhar para que você não leve tantas coisas a sério, assim, principalmente quando é criança muito nova. Outra coisa é que as pessoas querem ser muito pacientes com os filhos, mas elas não pensam em ser pacientes com outras situações. Então isso não vai acontecer. Tá? Você não vai ser uma pessoa extremamente paciente com seu filho se você não consegue ter paciência com a sua esposa, se você não consegue ter paciência com o seu subordinado, se você não consegue ter paciência com o filho de outras pessoas. Enfim, quando você pensar em ser mais paciente, tenta ser num todo, no global. Tenta prestar atenção, gastar energia com isso. Pensar nas situações onde você realmente fica puto com as coisas, e não só com seu filho, mas com tudo, com absolutamente tudo. E aí você vai, como um todo, sendo uma pessoa mais paciente e desenvolvendo essa habilidade. No final das contas, é uma habilidade, como a gente falou na live, né? No comecinho da live. Outra coisa importante, pensamento de longo prazo. Às vezes a gente está no olho do furacão com o nosso filho. A gente está, cara, estressado demais. A gente está, igual eu descrevi a situação lá, né? A gente estava num ambiente bagunçado, eu estava, né, numa situação financeira ruim, a Perla tinha acabado de descobrir que estava grávida de novo, o Rafa estava cheio de problema, com dente nascendo, terror noturno, cara, uma rotina muito maluca, a gente não tinha uma rotina tão certinha igual a gente tem hoje. Só que parece, cara, que a nossa vida vai ser isso para sempre. Parece que a nossa vida vai ser essa zona para sempre. Parece que isso agora é o nosso ser permanente. E que a gente, uma vez estando nessa condição de estar inserido nessa algazarra, nessa zona toda, que isso vai ser a nossa vida para sempre. Na verdade, a gente vai ter filho pequeno por uns 4, 5 anos. E aí depois começa a ficar maior, é outra abordagem, é outra coisa. E aí, pensa no seguinte, sempre que a gente tentar ter um pensamento de longo prazo, tenta pensar daqui a 20 anos. Então, seu filho tem 3 anos hoje, 4 anos, 5 anos. Daqui a 20 anos ele vai ter 24, 25. Toda essa confusão que você está vivenciando, que te tira do sério, que te deixa puto, te deixa sem paciência, que te faz gritar, que te faz... Tudo isso vai acabar daqui a pouquinho. Bagunça de brinquedo, coisa espalhada pela casa, e você vai acordar de madrugada para beber uma água, você tropeça em carrinho, e, cara, tudo isso. Daqui a 20 anos, você vai olhar para trás e falar assim, cara, eu acho que eu podia ter aproveitado mais, né? Eu podia, porra, às vezes, né, eu já trabalhava tanto, ficava fora de casa, porra, não via os meninos crescer direito, chegava fim de semana, ao invés de sair para brincar com eles, preferia, sei lá, tirar um cochilo a mais, chegava de noite cansado, gritava com o menino, enfim.
Pensa o seguinte, cara, isso tudo vai passar muito rápido. Isso vai passar muito rápido. Acredita em mim. No final das contas, o que vai contar é aquilo que você fez, né? E se você está fazendo as coisas de uma forma atabalhoada, de uma forma irritada, de uma forma... isso vai ficar na sua cabeça. De novo, essa confusão que a sua vida tá com criança pequena não vai durar muito tempo. Aproveita, cara. Aproveita, curte. Tenta curtir mais e se estressar menos. É a forma mais comum, né? A forma mais fácil. E uma outra dica muito importante é tentar exercitar a sua visão infantil do mundo. Eu tenho um capítulo do Jordan Peterson que ele descreve como é que é passear com criança. E o assunto do capítulo não tem nada a ver com isso. É uma outra coisa que ele está falando, mas ele abre um parêntese e ele começa a descrever a visão da criança em relação ao mundo. E aquilo me tocou demais, e sempre que eu posso, né, eu revisito aquele conteúdo dele, porque é um negócio que realmente, cara, se você for parar para pensar, se colocar no lugar da criança, tentar enxergar o mundo na visão dela, é uma coisa muito valiosa. E isso vai te fazer ter naturalmente mais empatia. Eu odeio essa palavra empatia, que tomou um sentido muito maluco, mas nesse caso aqui é exatamente isso. Você tem empatia se colocar no lugar do outro, né? Quando você se coloca no lugar do seu filho, você entende muitas coisas. Então, assim, como é que ele tá... Só fazendo um parênteses aqui, só para deixar o contexto, como é que ele descreve isso lá no livro, né? Uma criança passeando, por exemplo. Quando a gente vai de um lugar até o outro, por exemplo, você sai da sua casa e vai para o seu trabalho. Você tem um objetivo muito específico, que é chegar no seu trabalho. Você vai com algumas coisas na cabeça, pensando, né, nas coisas que você precisa, e aí você vai... O trajeto para o trabalho, ele é só um meio, e geralmente é um meio que você odeia, né? Se tiver muito trânsito, principalmente, se for muito longe, tiver que pegar a estrada, enfim. É um meio que você tem para chegar num fim, né? A criança, quando anda na rua, quando passeia, quando vai dar uma volta, quando está com você andando na rua, aquele trajeto não é o meio. Aquele trajeto é o fim. A criança, quando passeia na rua, ela observa tudo, ela absorve tudo. Ela olha, ela vê um poste, ela vê uma moto, ela vê um carro, ela vê a rua, ela vê o céu, ela vê pingando uma gota, ela para ver não sei o que, ela vê um cachorro, isso tudo. Ela está descobrindo, mesmo que ela seja, né, sei lá, um pouco mais velha, 3, 4, 5, 6 anos, ela está vendo, por exemplo, ela sabe o que é um cachorro, mas aquele cachorro específico que passou ali, talvez ela não tenha visto ainda. Então aquele cachorro específico é novidade para ela. Aquele carro específico que está virando ali a esquina, enfim, você entendeu, né? Toda aquela montagem do mundo que está ali se apresentando para ela, pode ser uma coisa muito nova para ela. E ela vai, conforme vocês vão passeando, se você já passeou com criança, você já percebeu isso, ela vai se encantando com tudo, ela vai olhando tudo, reparando, aí para um pouquinho, aí volta, não sei. Para a criança, aquilo que está acontecendo ali é o fim em si mesmo. Seja brincar com o pai, porque, por exemplo, você brinca com seu filho porque você sabe que é importante para ele. Você chega cansado e brinca com ele porque ele sente sua falta. Você sabe que aquilo é importante. Você sabe que o relacionamento com ele vai ficar melhor. Você sabe que ele vai se divertir. Você sabe que vai criar conexão. Então, existe um fim naquele meio que você está usando. Você está usando a brincadeira com seu filho para alcançar um fim. Tudo que a gente faz como adulto é assim. Você tem um fim e você usa os meios para chegar naquele fim. A criança não é assim. Tudo que a criança faz é como se a vida dela dependesse daquilo. Quando a criança faz um desenho, ela faz o desenho da vida dela. Quando a criança anda na rua, aquele trajeto ali, toda a energia da vida dela está voltada para aquilo. Então, assim, tenta entender isso e tenta curtir mais aquelas pequenas coisas que você está tendo a oportunidade de vivenciar com seu filho. Tenta excluir um pouco essa coisa da finalidade. Tenta excluir essa coisa do preciso fazer isso porque... Tenta falar assim, cara, eu vou sentar aqui com meu filho e eu vou jantar com ele, eu vou brincar com ele, eu vou passear com ele, porque eu quero dar a maior atenção do mundo. Eu quero que o mundo lá fora se foda, eu quero que se exploda tudo.
E aí o que vai acontecer é que você vai estar ali com a atenção plena voltada para ele. Isso é o que eu chamo da visão infantil de mundo, né? Você vai olhar para o seu filho como se fosse uma outra criança olhando. E naturalmente esse olhar de um pouco mais de inocência, no sentido assim de, cara, eu não tenho um outro objetivo, eu estou aqui e é isso, eu estou aqui. Isso vai te dar muito mais tranquilidade, vai tirar muita ansiedade que a gente tem naturalmente com tudo. Né? A gente está sempre olhando o celular, está sempre pensando em outra coisa, está sempre com alguma merda na cabeça, é alguma coisa que alguém falou, briga com a esposa, que às vezes discutiu, não sei o que, tá com a cara virada, a gente está sempre com alguma coisa incomodando. A criança não tem nada incomodando, ela está ali e ela está ali, ponto. Então, tenta exercitar isso. Cara, eu vou sentar aqui e eu vou sentar aqui. Se daqui a pouco ele chorar, gritar, não sei o que, cara, o máximo que eu posso fazer é, geralmente quando a criança faz birra, chora e tal, ela tentar entender qual é o significado, qual é a mensagem por trás daquele gesto ali. Talvez ela esteja com fome, talvez não é hora de brincar, talvez ela tenha que dormir, talvez ela está cansada já. Talvez seja uma outra coisa, sei lá, tá com a garganta doendo, talvez, cara, tem alguma coisa por trás daquilo ali. Mas é tentar tirar da frente a coisa utilitária, né? Falei, cara, eu vou sentar aqui para fazer tal coisa, e aí de 9h15 até 9h45 eu brinco com meu filho, depois eu vou fazer outra coisa. Tenta limpar sua mente dessas coisas. E assim, como adulto, a gente precisa realmente organizar as coisas dessa forma, porque senão a gente não consegue ser adulto, né? A gente não consegue cumprir obrigações. Se cada vez que você for para o trabalho, você for contemplando todas as maravilhas que tem no caminho para o trabalho, você não chega na porra do trabalho. E é normal, a gente tem que realmente ter uma certa objetividade. Mas tenta resgatar isso, essa contemplação da realidade quase que metafísica da coisa. Tenta contemplar isso como uma criança. Você vai ver como a sua visão em relação ao seu filho vai mudar demais. E aí a chance de você ter uma paciência maior com ele vai aumentar muito mais também. Porque você vai estar enxergando como uma criança. Então, né? Fica mais fácil. Bom, eu tinha para falar isso. E aí tem algumas dicas, né, que a gente pode estender aqui para coisas práticas, né? Alguns exercícios que a gente pode fazer. Por exemplo, eu não tenho essa possibilidade porque eu trabalho dentro de casa. Então, eu tô aqui no trabalho, eu tô puto, eu tô estressado, eu não consigo as coisas, eu, né, tô precisando resolver coisa, não consigo, tô agarrado, tô ferrado aqui. Eu abro a porta, minha família tá ali. Tá ali o meu filho e minha esposa estão ali. Né? Eu não tenho muito essa preparação antes de chegar em casa, que geralmente as pessoas têm. Mas se você trabalha fora e demora um tempo para chegar em casa, deixa eu te dar uma dica muito importante. Vai no caminho para casa, ou se você tem condição de ouvir, né, botar um fone se você está no ônibus, ou se você está de carro, de ouvir alguma coisa, né, no som e tal, tenta bloquear tudo que é de trabalho naquele momento. Tira isso, bota para o lado, bota algumas coisas relaxantes para você ouvir na volta para casa, tenta botar coisas que você goste, ou seja alguma música mais calma, seja um podcast que você gosta, desde que não seja coisa de trabalho, né? Mas tenta relaxar um pouco, cara. Tenta ir fazendo esse movimento de desligar, de deixar de ser o funcionário da empresa tal, deixar de ser o funcionário do chefe tal, fulano de tal, deixar de ser o chefe dos fulanos de tais que tem lá na empresa. E já vai mudando a chave para o pai, cara. Já vai mudando a forma de você lidar com seu filho, é diferente da forma de lidar com o subordinado. Então já vai mudando essa chave antes de chegar em casa. E é assim que você parou o carro, assim que você desceu do ônibus, antes de entrar em casa de verdade, para por 5 minutos. Faz uma respiração muito concentrada pelo diafragma, não essa respiração de cachorro que a gente aprende a fazer depois de velho, né? Depois de adulto. Isso, você vai parar, a criança respira só pelo diafragma, que é o certo, né? Tenta fazer essa respiração diafragmática, bota a mão na barriga, assim, ó. Enche a barriga, sem mexer com o peito, enche a barriga, segura ela bem estufada, assim, ó, por 4 segundos e volta. Quando esvaziar, esvazia ela inteira por 4 segundos e volta. Faz isso por, não precisa nem ser 5 minutos, que 5 minutos parece que é pouca coisa, mas é muita coisa. Sei lá, por 3 minutos. Faz isso pelo menos 2, 3 vezes.
com calma. Enche o diafragma, enche de ar, segura 4 segundos, volta, esvazia todo e mais 4 segundos com ele esvaziado. Isso é uma coisa, cara, que é simples demais. É muito simples de fazer, dá pra fazer isso com muito pouco tempo disponível. Fala, cara, minha rotina é muito cansativa, minha rotina, porra, é frenética. Cara, 3 minutos pra respirar você tem. Isso aí eu imagino que você tem. Faz isso, depois você me conta, tá? Outra coisa muito importante, quando você estiver com os meninos, quando estiver com os seus filhos, lidando com eles, almoçando com eles, jantando com eles, brincando com eles, esquece a porra do celular, cara. Celular, ele tem uma função muito importante que é trabalho e lazer, né? Lazer, desligar um pouco e tal. Quando você está com seus filhos, você não vai precisar de nenhuma dessas duas coisas. Você não vai estar trabalhando, porque você está com seus filhos, e o seu lazer vai ser brincar com seus filhos ou passar o tempo com seus filhos. Você não precisa de lazer enquanto você está com eles. E aquilo ali vai te dando um estresse a mais, porque você está, né, você vê um post muito importante ali de uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você curte, que você sabe que é uma pessoa que sei lá, te acrescenta alguma coisa, né, algum profissional que você segue e tal. E aí você vê um post muito legal dele. E aí você começa a ler, e o seu filho tá aqui, pai, aí você ignora e tal. Pai, blá, 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 blá. Com o tempo, você vai ficar puto com seu filho porque ele tá te atrapalhando a ler um post do cara que você segue. E que você sabe que é uma coisa, sei lá, importante, uma coisa legal, uma coisa bacana, mas não é o momento ali. E o seu filho, ele não tem como você botar ele no stand-by e falar, filho, ó, pera aí rapidinho, papai tá vendo um negócio que é muito importante. Não vai fazer isso. Deixa o celular longe, tá? Isso vai te causar uma ansiedade muito grande, você vai querer ver as coisas, vai ter coisa interessante passando no seu feed, vai ter coisa interessante passando nos stories, você vai desviar seu foco para um monte de merda que não serve para nada, e o seu filho vai ficar de lado. Na hora que ele requisitar a sua atenção, que de novo, é uma coisa normal de criança, ele vai estar só sendo criança. Quando ele estiver sendo criança perto de você, você vai ficar puto com ele. E aí a ansiedade vai aumentar, a raiva vai aumentar, sua paciência vai lá embaixo. Então assim, deixa pra ver aí os memes no Instagram, os vídeos lá do grupo do Flamengo, lá que você tá lá com seus amigos, deixa pra ver isso depois, tá? Deixa o celular longe. Outra coisa, presta atenção em como é que todo mundo é paciente com você. Tenta reparar isso, cara. A quantidade de merda que você faz. E a quantidade de gente que simplesmente vê as merdas que você fala e fala assim, não, beleza, cara, pô, ficou uma bosta, né? Mas beleza, vamos refazer, vamos fazer melhor aqui e tal. Né? Isso é paciência. Muitas vezes no trabalho, né, a gente tem às vezes chefes que são, né, sem paciência e tal, mas muitas vezes não. Muitas vezes, cara, você faz um monte de merda, às vezes até dá prejuízo para a empresa, dependendo, né, do seu cargo, toma uma decisão errada, enfim, as pessoas têm paciência com você. Tentar entender que as pessoas têm paciência com você é uma forma de você diminuir um pouco o seu ego. Falar assim, cara, eu devia estar tentando fazer isso também por eles. Pelos outros, né? Outra coisa muito importante é fazer um diário, cara. O diário, você escreve ali 5 minutinhos antes de dormir. Você escreve 3, 4 linhas de como foi seu dia, daquilo que você fez de bom, aquilo que você não gostou do jeito que você fez, e como é que foi o desenvolvimento do seu filho naquele dia, o que teve de legal dele naquele dia. São algumas coisinhas simples, com 3, 4 linhas você mata isso. Inclusive, eu fiz durante um tempo diário, senti uma falta danada, com confusão, mudança, não sei o que, eu acabei perdendo o caderno e tal. Comprei hoje aqui, vou voltar a fazer hoje. Então, assim, é uma coisa que te ajuda, cara, a botar muita coisa pra fora. Às vezes a gente se sente muito sozinho, a gente se sente muito, sei lá, cara. É normal, tá? Às vezes no casamento, você tá se sentindo meio isolado, e aí o trabalho, pô, tá uma merda, semana estressante, pô, tá complicado, seu chefe tá de mau humor, e aí seu filho também começa, igual eu falei, né? Às vezes tá nascendo dente, tá perdendo dente, tá puto, tá doente, tá com febre, né? E aquilo, só de você escrever certas coisas, já é uma forma de dar um alívio, né? É quase como se fosse uma terapia mesmo. Então é muito importante que você faça esse diário, vai te ajudar. Não é que você, vou escrever aqui hoje 12 páginas sobre a minha vida. Pode ser também, tá? Pode ser também. Mas isso não é um diário, né? Isso é um desabafo muito grande. Pode ter uma função, né, em algumas situações,
Mas não é disso que eu estou falando aqui. Estou falando de manter um hábito diário de escrever e de, né, demonstrar certos sentimentos, certas coisas que você vivenciou. De novo, coisas que você fez bem, que você achou legal, que você fez bem no seu dia. Coisas que você não achou tão legal assim, que você, pô, cara, isso aqui eu fiz mais ou menos, podia ter melhorado e tal. E algumas coisas do desenvolvimento do seu filho, o que aconteceu com o seu filho no dia. Essas 3 coisinhas já vão te deixar bem tranquilo, né? Tendo o hábito de fazer isso, você vai desenvolver naturalmente mais paciência ao longo do tempo, né? Você vai tirar aquela ansiedade muito pesada que às vezes a gente fica. Bom, e agora sim, eu acho que é isso. Depois dessas dicas práticas, eu espero que tenha ajudado bastante. No fundo, cara, essa questão de paciência é uma questão muito de autoconhecimento, sabe? É uma questão de você tentar entender como é que as suas engrenagens funcionam e tentar dominar suas paixões, né? Seus vícios, assim, aqueles ímpetos que a gente tem de reagir muito rápido, né? Essa reação muito rápida, geralmente ela vem muito errada, assim, ela vem de uma forma errada, com conteúdo errado, e a gente magoa as pessoas, e é uma merda, é um saco. Né? Toda essa questão do autoconhecimento vem de uma maturidade que você precisa ter, e o autodomínio também, tudo isso tem uma raiz muito forte na maturidade. E de novo, é por isso que eu dou uma atenção muito grande para a questão da maturidade no curso O Resgate da Paternidade. Então, se você tiver interesse em entender, né, aprofundar nisso daí, querer entender melhor como funciona e como resolver certos problemas de maturidade que a gente tem dentro da gente, né, é só comprar o curso, o link está aí na descrição, e é isso. Tá? Muito obrigado para quem apareceu, para quem ficou até agora, para quem apareceu e sumiu, depois voltou, para quem vai ver isso depois. Como sempre, né, isso aqui vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no YouTube, eu vou colocar isso no YouTube, e depois isso vai para o podcast também. Então você pode consumir esse conteúdo da forma que você achar melhor. Muito obrigado e até a próxima.